Antes de orarmos, respire fundo e permita que seu coração se acalme por um instante. A vida às vezes parece um campo de batalha silencioso, onde as maiores guerras acontecem dentro da mente, entre a fé e o medo, entre a esperança e a dúvida. É ali, nos pensamentos, que a vitória começa a ser construída, ou que a derrota começa a nascer. Antes de alguém desistir no mundo exterior, primeiro algo desaba por dentro. Antes que a ansiedade tome conta, ela sussurra mentiras no íntimo. Antes que o pecado apareça na vida, ele nasce como uma pequena ideia, um desejo, uma dúvida. Por isso Deus nos alerta tantas vezes sobre a importância do que deixamos morar em nossa mente. A verdadeira guerra nem sempre acontece ao nosso redor. Muitas vezes acontece dentro de nós. Mas há uma verdade que precisamos lembrar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando você entende isso de verdade, o medo perde a voz, a insegurança se cala e a sua alma começa a descansar na presença de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração até aqui, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a vencer dentro de mim. A presença de Deus dentro de nós é a maior força que existe. Mesmo quando tudo parece confuso, quando os pensamentos estão pesados e o coração se sente cansado, há um poder silencioso habitando em você. O poder de Cristo. Ele não tem rival, não tem igual, e a sua autoridade é eterna. Quando essa verdade realmente se torna viva dentro do seu coração, o medo começa a perder terreno. Você passa a enfrentar as batalhas com confiança, não porque é forte, mas porque sabe quem caminha ao seu lado. A Bíblia nos lembra que nossas armas não são humanas. Não lutamos apenas com esforço, coragem ou palavras. Nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Elas derrubam fortalezas, destroem mentiras e nos ensinam a trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso significa que cada ideia que entra na sua mente precisa ser medida pela verdade da palavra. Pensamentos que trazem medo, dúvida ou culpa não vêm de Deus, e você não precisa aceitá-los. Escreva nos comentários: Senhor, toma meus pensamentos e enche minha mente com tua verdade. Tudo o que você pensa molda quem você é. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade é profunda, porque mostra que a mente é o solo onde a vida floresce ou seca. Se você alimenta o medo, viverá aprisionado por ele. Se cultiva pensamentos de derrota, agirá como alguém vencido. Mas, se escolher encher sua mente com as promessas de Deus, começará a andar com a postura de um filho que sabe quem o sustenta. Muitas pessoas acreditam que foram derrotadas por circunstâncias, por inimigos ou até por forças espirituais. Mas, na maioria das vezes, o inimigo mais cruel é o próprio pensamento. É ele que sussurra: você não consegue, você não é digno, não vai dar certo. E quando você acredita nessas mentiras, elas criam muralhas dentro de você. Por isso Deus não te chama apenas para lutar, Ele te chama para pensar diferente. Escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente e destrói toda mentira que me limita. Deus nos convida a um novo padrão de pensamento. Em Colossenses 3:2 está escrito: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso não é apenas um conselho bonito, é um chamado espiritual. Pensar nas coisas do alto é decidir todos os dias onde sua mente vai habitar. É escolher o que você permite crescer dentro de você. Não é deixar a mente à deriva, é fixá-la nas verdades eternas, nas promessas que nunca falham. Quando você escolhe olhar para o que é puro, justo e santo, começa a experimentar paz. Quando decide substituir o medo pela confiança, a dúvida pela fé e a preocupação pela oração, algo muda. O coração se aquieta, a alma respira. É nesse silêncio de confiança que Deus fala mais alto. Ele ensina que viver pela fé não é ignorar a dor, mas acreditar que o propósito é maior que o problema. Escreva nos comentários: Deus ensina-me a pensar como o Senhor pensa. Em Filipenses 4:8,
Paulo nos orienta a pensar em tudo o que é verdadeiro, justo, amável e digno de louvor. Ele sabia que a mente segue o que alimentamos e a vida segue a mente. Se você nutre pensamentos de fé, o seu comportamento se torna confiante. Se alimenta a alma com gratidão, o coração floresce em paz. Mas se deixa que a negatividade ocupe o espaço que pertence à esperança, o desânimo se instala. É por isso que o inimigo tenta plantar dúvidas e medos. Ele não precisa destruir sua vida se conseguir dominar seus pensamentos. Mas Deus te chama para proteger sua mente como um tesouro. Ele te dá autoridade para expulsar aquilo que não vem dele e encher o coração de sua verdade. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. A sua vida começa a refletir o que Deus pensa sobre você, e não o que o mundo tenta te convencer a acreditar. Deixe nos comentários: Senhor, quero alimentar minha mente com a tua luz. A mente é como um jardim. Tudo o que você planta ali cresce. Se regar o medo, ele se torna uma floresta escura. Mas se semear fé e esperança, floresce paz, coragem e confiança. Muitas vezes não é o diabo que nos derrota, mas as sementes erradas que deixamos criar raízes em nosso pensamento. E quando a dúvida se instala por muito tempo, ela se transforma em uma fortaleza difícil de derrubar. Mas Deus te chama a arrancar essas raízes e plantar algo novo. Ele te ensina a não aceitar pensamentos de derrota como se fossem verdades. Você não precisa aceitar tudo o que passa pela sua mente. Você tem o poder de decidir o que fica e o que sai. Quando um pensamento te enfraquecer, lembre-se: a voz de Deus sempre traz paz, nunca confusão. Escreva nos comentários: Senhor, quero plantar fé onde antes existia medo. Quando você começa a disciplinar a mente e traz seus pensamentos para a luz da palavra, algo sobrenatural acontece. A sua vida começa a mudar de dentro para fora. Você passa a perceber que cada pensamento alinhado à vontade de Deus é uma semente de transformação. Aos poucos, a sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um jardim de comunhão. É aí que você entende que não há vitória sem entrega, que não existe paz sem confiança, que não se pode ter fé e continuar alimentando o medo. Quando você escolhe pensar de acordo com as promessas de Deus, o inimigo perde o poder de manipular suas emoções. Você começa a enxergar o mundo com os olhos do Espírito e não mais com os olhos do medo. Escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente e transforma meus pensamentos em fé viva. Senhor Jesus, Tu és digno de todo louvor, de cada palavra de adoração e de toda expressão de amor que sai do nosso coração. Tua presença é o refúgio onde encontramos descanso. A Tua voz é o abrigo que silencia os ruídos do medo. Hoje, queremos te pedir: ensina-nos a guardar a mente, a vigiar os pensamentos e a discernir o que vem de Ti. Quando a dúvida tentar se levantar, dá-nos sabedoria para reconhecer e autoridade para repreender. Quando pensamentos impuros, de raiva ou desânimo surgirem, ajuda-nos a trazê-los cativos à Tua obediência. Espírito Santo, cria em nós uma mente renovada, capaz de rejeitar o que é falso e de abraçar o que é santo. Que o Teu Espírito nos discipline com amor e nos ensine a pensar com clareza e fé. Escreva nos comentários: Jesus, toma o controle da minha mente e reina em meus pensamentos. Muitas vezes, Senhor, nossos olhos humanos só enxergam o que está diante de nós. Os problemas, os obstáculos, os gigantes que parecem impossíveis de vencer. Mas te pedimos hoje, abre nossos olhos espirituais. Mostra-nos que há anjos ao nosso redor, que há graça e proteção cercando cada passo que damos, assim como diz a Tua palavra em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mesmo quando a vida parece um campo minado de desafios, a Tua presença é o escudo que nos cobre. Quando o medo tenta nos dominar, lembra-nos que somos Teus filhos, escolhidos, amados e guardados. Não recebemos um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ensina-nos, Senhor, a caminhar com coragem mesmo diante da incerteza, porque a Tua força
é maior do que qualquer fraqueza nossa. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais para ver Tua presença em minha vida. Jesus, ensina-nos o verdadeiro significado de seguir-te. Tua palavra diz, em Mateus 16:24, que quem quiser te seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e te acompanhar. Isso é mais do que um gesto simbólico, é uma decisão diária. Negar a si mesmo é dizer não à vontade da carne, é abrir mão do orgulho, do controle, do ego e deixar que a Tua vontade prevaleça. Ajuda-nos, Senhor, a carregar a cruz com fé, mesmo quando o peso parece grande demais. Que em cada dor, em cada renúncia, encontremos um propósito. Ensina-nos a Te colocar acima de tudo, a desejar mais a Tua presença do que qualquer conquista terrena. Cria em nós um coração humilde, disposto a dizer todos os dias: mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Escreva nos comentários: Senhor, quero Te seguir de verdade, com fé e com entrega. Senhor, que a Tua presença nunca se afaste de nós. Caminha conosco nos vales sombrios e também nos montes de alegria. Que o Teu Espírito nos guie quando estivermos perdidos, que Tua luz ilumine o caminho quando o futuro parecer incerto. Dá-nos graça para vencer o que vier pela frente e força para continuar mesmo quando o corpo e a alma estiverem cansados. Sustenta-nos, Senhor, quando as lágrimas forem inevitáveis. Que a Tua paz seja o consolo que acalma e o Teu amor o motivo para seguir em frente. Que cada pensamento, palavra e atitude reflitam o Teu coração. Obrigado, Jesus, porque sabemos que a vitória não depende da nossa força, mas da Tua presença em nós. Tu és maior do que tudo o que enfrentamos neste mundo. Se esta oração falou com você, deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e siga o canal para continuar caminhando conosco na fé.